Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu mostro para vocês o caminho para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Eu sou o Professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre diabetes e dentro dele, trarei para vocês também outras questões dentro da fisiologia energética, de padrões sindrômicos, de dicas de alguns pontos que podem auxiliar cada um dos padrões sindrômicos dentro da diabetes. Uma aula, inclusive, que eu tive com um professor incrível quando eu estive lá na China. Tá? Então sejam todos bem-vindos, vamos falar hoje sobre diabetes e vamos lá que vai ser fantástico. Vou só fixar aqui o tema da live para nós começarmos definitivamente. Café com Acupuntura. Diabetes. Isso. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui hoje sobre diabetes. Isso. Aê. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. A Cris, maravilha, Nelis, Esther, Regina. Vamos lá então, pessoal. Fernanda entrando aí, vamos lá. Vamos bater um papo então sobre a diabetes. Eu vou passar o caso clínico primeiro, daquele modelo. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a diabetes. Depois eu faço o diagnóstico da língua desse paciente para a gente ver onde estão os desequilíbrios dele. E aí então nós selecionamos os melhores pontos e a linha terapêutica que nós podemos utilizar para esse paciente. Beleza? Vamos lá então. Nosso paciente de hoje é um paciente do sexo masculino de 82 anos de idade. 82 anos de idade com quadro de diabetes. Certo? A glicemia dele, a glicose, está em 342, variando mais ou menos nesta média, tá? Ela já chegou até 500, mas agora estabilizou ali mais ou menos em 300 e pouco, 342, tá? É um paciente que faz muito xixi. Depois nós vamos falar a respeito de cada um desses casos, faz muito xixi, não consegue segurar até o banheiro, então já tem um pouquinho de incontinência urinária, Incontinência urinária, usa fralda, bebe pouca água, Então ele bebe pouca água, sente muito frio, é magro, segundo os familiares ele come bem e nas horas certas, tá? Esse é um ponto que eu coloco aqui porque depois a gente tem algum detalhe que podemos acrescentar aqui. É um paciente agitado, estressado, ansioso, tá? E desdormir bem. Tá? Desdormir bem. Só que ele acorda às 3 horas da manhã para comer. Então, nós tínhamos o relato que ele come bem nas horas certas, mas ele acorda às 3 horas da manhã para comer. Então, olha só, esse horário não é horário de alimentação, tá? Então, precisamos estar atentos a esses detalhes, perfeito? Show! Maravilha! Então, olha só que nós temos alguns detalhes importantes aqui, porque então, por mais que os familiares falem que ele alimenta bem, que ele alimenta nos horários certos, essa glicemia alta pode estar ligada também a outros fatores, como a alimentação, que às vezes não está tão bem assim. Às vezes ele está alimentando-se de alimentos que aumentam muito a taxa de glicemia. Ou às vezes até ele come um pouquinho escondido, que é muito comum também. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Tá? E aqui então nós teremos o nosso padrão de desequilíbrio dentro dos 5 elementos, que vai facilitar
a nossa análise desse caso. Análise desse caso. Perfeito? Olha aqui. Então, paciente com a glicemia alta, né? Diabetes, glicose alta, com incontinência urinária, tá? Que bebe pouca água, tem uma constituição magra do metal, né? Sente muito frio, né? É um paciente agitado, ansioso, né? Estressado. E ele acorda às 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã, então, é o horário da transição do pulmão para o fígado. E ele acorda para comer. Certo? Então, essas são as características que nós temos da anamnese do nosso paciente. E agora, tá? Nós precisamos entrar aqui em algumas características específicas da diabetes, que eu vou falar agora com vocês. Trazer algumas coisas interessantes que nós podemos fazer análise e comparar com esse caso, e comparar inclusive com o diagnóstico da língua, que aí definitivamente nós vamos entender um pouquinho melhor esse paciente e seguir, né, uma linha terapêutica muito mais detalhada e específica para esse paciente. Tá? Então, olha lá. Diabetes, né, ela é uma doença endócrina, né, muito comum na prática clínica e que representa a queda do hormônio, né, a insulina. Então, portanto, ela tem um caráter funcional, né, é de função, né, a alteração ali da forma altera a função e então vem aí o aumento, né, da glicose no sangue, na urina também. Então todos esses fatores interferem aí no quadro da diabetes, tá? Então nós temos alguns pilares, né, que vai nos determinar o quadro clínico da diabetes, né? Por exemplo, né, o paciente bebe muita água, ele sente muita sede, o que é diferente desse paciente que ele bebe pouquíssima água, tá? Come muito, né? Faz muito xixi, urina muito, esse já bate aqui com esse paciente, né? Tem a constituição geralmente até de magreza, pode ter diabetes, tá? E a taxa elevada de açúcar no sangue e na urina, tá? Pode apresentar junto também obesidade, mas não há patologia simplesmente da obesidade. Pessoas magras também podem ter a diabetes, tá? Então, né, pela medicina chinesa, a diabetes está ligada, está relacionada às 5 emoções. Olha só que isso aqui é muito importante, né? Está relacionada às 5 emoções excessivas do fogo. Olha só que interessante, porque dentro da fisiologia energética, todas as emoções, elas passam pelo coração. Então, independente se seja a ansiedade, a preocupação, a tristeza, o medo, a insegurança, a frustração, a raiva, a mágoa, todas elas passam pelo coração. Então, é uma patologia que está relacionada às 5 emoções, né? E está ligada ao calor do fogo, porque se tem muita emoção chegando no coração, isso dissipa muito calor, aumenta a energia Yang, tá? Isso começa a gerar um excesso de calor, o excesso de calor começa a desencadear alterações de forma, né? Gerando estagnação, e isso pode estar vindo também por uma questão da raiva excessiva, tá? Da raiva excessiva. E a alimentação irregular, né? Gerando então calor pelo baço e no baço e no estômago. Então isso acaba interferindo também no quadro da diabetes, né?
Os chineses trazem também que uma pessoa muito relaxada, né? Uma pessoa muito tranquila, calma demais, nada tira ela da zona de conforto dela, sabe, aquela pessoa super, isso aí resolve depois, o mundo tá desabando e ela tá super tranquila, mas não é tranquila de tranquilidade mental, é uma pessoa que procrastina muito, que deixa isso aí para depois nós resolvemos isso, tá? Isso para os chineses lesa a parte yin, lesa o yin, a energia yin, tá? E isso aí pode interferir na constituição pessoal, né? Na constituição física, e pode afetar também a parte sexual ali nos pacientes com diabetes. Tá? Então a teoria básica do diabetes ela vem do fogo e do calor, né? Que afeta os órgãos internos, né? Secando os líquidos orgânicos, lesando o yin, né? Gerando uma deficiência de yin, apresentando então uma sobreposição do yang. Tá? Então no princípio nós temos uma deficiência de yin, e em casos mais crônicos nós vamos perceber, né, a ascensão da energia yang, o yang apresentando mais. Tá? Então a deficiência de yin, ela começa a gerar o quê? Ela começa a gerar a boca seca, lesões internas, principalmente em órgãos internos, como pulmão, baço, rim, que são os mais lesados em pacientes com diabetes. Né? É uma doença de difícil tratamento, atualmente se trata com a insulina, né? O padrão ouro é o uso da insulina, e se vem de longa data, né? Os chineses trazem que nós podemos usar muito a moxa, né? Porque é uma patologia de yin que, inclusive, o paciente sente o frio e depois, tardiamente, ela gera um calor secundário. Então, a princípio, né, nós podemos usar a moxa no começo, enquanto ela tem mais frio, né? Então, se o paciente sente muita fome, os chineses falam que você pode usar moxa em estômago 36. Se tem fezes em excessos, né, nós podemos usar moxa em bexiga 67, ou também moxa no dedo mínimo aqui, né, pegando o coração e intestino delgado. Se bebe muita água, nós podemos usar moxa em VC4, né, e diminuir a ingestão de açúcar, né? VC4, VC6, se bebe muita água, tem muita sede, né? E aí, então, né, a aparência clínica da diabetes, ela pode vir por alguns fatores, que aqui é uma parte importante, que a diabetes, ela pode apresentar, então, alterações nos 3 aquecedores. Triplo aquecedor superior, triplo aquecedor médio, triplo aquecedor inferior. E aqui agora nós temos sinais, sintomas que vão nos direcionar para essa compreensão de onde está sendo lesado, né? Por exemplo, aqui na parte superior, o paciente pode apresentar o quê? Boca seca, né? A língua seca, excesso de sede, né? Por quê? Porque consome os líquidos aqui da região do triplo aquecedor superior, do pulmão, da boca, né? Da laringe ali, da língua, tá? Aí já é outro fator, Fernanda. Se o paciente já tem pressão alta, aí nós já temos que tomar um certo cuidado com a moxa nesses casos, tá? Por isso que a moxa ela é indicada no início do tratamento do paciente com diabetes, tá? E se ele apresenta quadro de frio. Tá? Então, a boca seca, língua seca, bebe muita água. Tá? São quadros que estão comprometendo o triplo aquecedor superior. Tá? A ponta da língua aqui vai ser vermelha, porque ela vai apresentar calor. A ponta da língua vermelha, o pulso rápido, né? E apresentando ansiedade. Então, pulso rápido e cheio, né? Rápido e cheio, e também apresentando ansiedade. Então, esses são sinais, sintomas de acometimento que estão ali no triplo aquecedor superior, tá?
não serão isolados, tá? Podemos ter o comprometimento dos 3 aquecedores, né? Quanto mais crônico, maior vai ser o comprometimento dos 3 aquecedores. Tá? E no aquecedor médio? No aquecedor médio vai ter muitos borburismos, muitos arrotos, né? Muitas eruptações, né? O paciente vai comer muito, ter muita fome, né? Comer muito, mesmo nas pessoas mais magras, tá? Vai ter picos de calor, né? Vai ter muita sudorese, né? As fezes vai ser seca porque tem excesso de calor, então ressecamento fecal, fezes mais ressecadas, né? Aglomeradas em bolinhas, tá? Muito xixi, né? Vai fazer muito xixi em grandes quantidades. E se tem calor de característica amarela, né? Vai ter saburra seca, né? Uma secura na saburra ali, né? Pulso escorregadio e rápido, então saburra seca. E o pulso vai estar escorregadio e rápido. Tá? Então aqui nós vamos perceber já uma grande alteração de calor, né? Porque é uma patologia funcional. Tá? Então nós vamos percebendo todas essas características, tá? E aí então vamos colocar aqui os sinais e sintomas do triplo aquecedor inferior, tá? Do triplo aquecedor inferior, que vem, né, acometendo também uma alteração com boca seca, que bebe muita água, só que aqui agora começa a ter vertigem. Boca seca, bebe muita água, tá? Mas aqui agora começa a ter vertigem, porque a energia Yang vai se acender muito, né? E o triplo aquecedor inferior coordena quem? Coordena os rins, e os rins nutre o ouvido, o labirinto. Então a energia Yang sobe, né? Acende, gera uma irregularidade energética, gera vertigens, tá? Sonolência, espermatorreia, né? Alterações ali dos espermatozoides, joelhos e lombar fracos, então pode gerar dor no joelho, dor na lombar, pele seca, coceira, e a língua? A língua vai ser vermelha, né, mostrando um padrão mais crônico, com pouca saburra, com baixa saburra. Tá? O pulso vai ser fino e rápido. Certo? Então, olha só o comprometimento que acontece dentro de toda uma fisiologia energética, onde o triplo aquecedor vai ser muito comprometido, porque é uma patologia que acomete pulmão, baço e rins. Então pega os 3 aquecedores, né? Então isso vai comprometendo toda uma fisiologia energética, gerando um quadro crônico, né? Então, essa diabetes que nós chamamos dentro da medicina chinesa de diabetes inferior, né, que está cometendo o triplo aquecedor inferior, ela está cometendo já os rins, já gerando um desgaste da essência, né? Em casos mais graves, né, quando nós temos a deficiência do Yin, que é por onde começa, e já começa também a ter a apresentação do Yang, né, a urina ela é muito mais grossa, mais amarelada, mais densa, né? E a pele
né, da face, ela vai ficando mais escura devido às lesões dos rins, principalmente abaixo dos olhos, né? A pessoa tem a característica de começar a ficar levemente acinzentada, né? Então nós podemos, inclusive, fazer esse diagnóstico na região da face, né? Mostrando a cronicidade do acometimento da diabetes, que geralmente já está acometendo os rins, né? Que pode, inclusive, levar a pessoa à insuficiência renal, a entrar numa hemodiálise. Tá? E aí, então, o paciente pode apresentar frio nos membros, fraqueza nos joelhos, fraqueza na lombar, né? E aí, então, né, pode gerar muita queda de libido, a língua seca, sem saburra, e isso vai gerando, então, um comprometimento geral de todos os órgãos e vísceras. Então, a diabetes começa com a deficiência de Yin, altera o Yang que consomem os órgãos e as vísceras internas, tá? E aí, então, o princípio do tratamento vai se dar com o quê, né? Lá no aquecedor superior, o que nós podemos recomendar para os nossos pacientes? Beber mais água, porque está relacionado ao pulmão, então hidratar é uma parte boa. E aí nós vamos buscar fazer o quê? Eliminar o calor e promover os líquidos orgânicos, né? Por quê? Porque gera muita secura. Se gera muita secura, precisamos dar um aumento de líquidos orgânicos para que ele possa definitivamente, então, se hidratar melhor e nutrir ali os órgãos e vísceras com líquidos orgânicos. No triplo aquecedor médio, o paciente come muito, então nós precisamos eliminar o calor do estômago, né? Harmonizar o centro, né? Tonificar o Yin, principalmente do baço, do estômago, para que o estômago e o baço consigam fazer a metabolização dos alimentos e o paciente não tenha aquele desequilíbrio de querer comer muito, querer comer em excesso para se nutrir, porque o estômago e o baço está com alterações. Então, harmonizar o centro, harmonizar o estômago, harmonizar o baço faz parte desse intuito de tratamento. E no triplo aquecedor inferior, né, nutrir o Yin e os rins, né? Nós precisamos nutrir o Yin, nutrir os rins, para quê? Para economizar a essência, para que nós possamos melhorar a qualidade da essência e gerar um menor desgaste dessa essência, dessa energia ancestral, dessa energia Jin Chi, tá? E aí, então, em casos muito graves, né? Em casos muito mais graves, nós temos, então, né, a lesão geral, né, depois que acomete já os 3 aquecedores, nós vamos ter, então, a lesão do Yin e do Yang. A lesão do Yin e do Yang, né, que já tem um consumo muito grande do Jin, da energia ancestral. E aí, então, nós precisamos nutrir os rins, né? Nutrir os rins para reter a essência, né? Fazer uma dupla tonificação, né? Uma harmonização do Yin e do Yang, tonificar o Yin e o Yang para que eles possam, então, melhorar a característica para evitar a progressão da doença, né? Lembrando que a melhor forma de tratar esses casos, né, de buscar o tratamento, é usar, então, pontos, né? Usar uma linha terapêutica desde o começo do tratamento, lá desde o início do tratamento, que aí sim nós temos definitivamente como evitar a progressão dessa doença, tá? Melhorando a alimentação, praticando atividade física, né? Buscando o reequilíbrio energético e emocional desse paciente desde o início do tratamento, quando ela ainda está na parte inicial. Show? Beleza? E aí, então, já que nós falamos a respeito da diabetes, como que é a fisiologia energética, eu vou trazer a língua desse paciente para nós fazermos o diagnóstico e, então, saber onde que está o comprometimento dele, se é no triplo aquecedor superior, se é no triplo aquecedor médio, se é no triplo aquecedor inferior, se já tem comprometimento dos 3 aquecedores, ou se é um caso mais crônico. E aí, então, nós seguiremos com a linha terapêutica para tratar esse paciente. Então, vamos lá? Deixa eu colocar a língua aqui do paciente, para nós fazermos a avaliação. E aí? Vamos fazer aquela anamnese de língua que nós fazemos por aqui, né, naquele passo a passo para chegarmos no maior desequilíbrio?
Primeiro, nós avaliamos a saburra. E aí, tem saburra essa língua? Tem saburra? Nossa, hoje eu empolguei que nem meu chá ainda bebi, olha. Chazinho de camomila com gengibre para harmonizar o triplo aquecedor médio, né? Gerar ali um equilíbrio do estômago e do baço, do horário da digestão. Sim, nós temos uma saburra branca, praticamente recobrindo boa parte da língua, né? Recobrindo boa parte da língua. Então eu vou até colocar aqui embaixo. Ó, lembrando que quem quiser tirar os comentários é só digitar o arroba, não precisa enviar, só digita o arroba e deixa que ele desativa os comentários. Depois, se você quiser participar, é só clicar nos comentários, tá? Então aqui, ó, vou colocar a língua aqui embaixo hoje. Saburra branca. Saburra branca. Perfeito, tá? Que nos mostra uma característica de frio interno. Frio. Característica de frio, perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é a cor da língua. Como que é a cor dessa língua? Essa língua, ela é vermelha, ela é arroxeada ou ela é pálida? Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Tá? Lembrando que o arroba não precisa enviar, é só digitar aí nos comentários e deixar que ele desative os comentários. Fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Exatamente, é uma língua pálida, né? Totalmente pálida, parece que não tá chegando nem sangue ali, até a ponta dela tá mais para pálida, né? Então a língua extremamente pálida, que nos mostra o quê? Uma deficiência de Chue, uma deficiência de sangue. Ah, professor, o paciente não tem sangue? Não, o paciente tem sangue. Tanto é que tem algumas regiões que está até levemente arroxeada, que nos mostram estagnação de sangue. O paciente tem sangue, só que tem muita estagnação de energia que não deixa o sangue circular. Perfeito? Então podemos até colocar aqui algumas regiões levemente arroxeadas, que nos mostram uma estagnação de sangue. Certo? Perfeito! O terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. Essa língua, ela apresenta alteração de forma, apresenta fissuras, ela apresenta edemaciado, ela apresenta marcas de dentições. Como que está essa língua? Sim, apresenta fissuras, muitas fissuras ali, principalmente no triplo aquecedor médio, né? Muitas fissuras, levemente edemaciada, volumosa, né? Sim, perfeito. Então, fissuras nos mostra o quê? Uma deficiência de energia em ti do baço. E edema, estagnação de ti. A energia está estagnada, tanto é que ela está pálida, a energia não está circulando até lá. Certo? E por fim, nós vamos avaliar se é uma língua úmida ou uma língua seca. E aí, tem umidade ou tem secura nessa língua? Tem umidade ou tem secura? É uma língua mais seca ou mais úmida? E aí, é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Mais seca, né? Olha só, perfeito. Secura, a língua mais seca, que nos mostra então também o calor consumindo os líquidos orgânicos. Show? Perfeito! Então esse é o padrão de desequilíbrio que nós avaliamos na língua. Tá? Mas o que mais chama atenção nessa língua, eu acredito que seja até unanimidade, que é uma língua com muitas fissuras e também muito pálida. Muito pálida. Né? Então, olha só que interessante, que é uma língua que nos mostra alterações em alguns elementos. Vamos lá ver?
Vamos voltar aqui para mim? Olha só. O paciente, então, apresenta um padrão de frio, né? Padrão de frio. É um paciente que tem deficiência de sangue com estagnação de sangue. Deficiência e estagnação, certo? O paciente também tem deficiência de energia em Ti do baço e também estagnação de Ti. Porque tem fissuras e está edemaciada, né? E também é um paciente que apresenta calor, que resseca os líquidos orgânicos. Olha só que interessante. Esse paciente, então, nós falamos, né, que a diabetes começa com uma deficiência do yin, né? Deficiência do yin, que gera, então, um acúmulo de calor, de energia yang, que resseca os líquidos orgânicos. E essa estagnação de energia começa a gerar o quê? Alteração no sangue, alteração na essência. Então esse paciente, ele tem frio, ele tem deficiência de yin com estagnação de Qi e de Shui, e ele tem calor que seca os líquidos orgânicos. E tudo isso aqui gera o quê? Gera uma alteração do yin e do yang e do sangue, do Shui. Então, esse é um paciente que está com comprometimento no triplo aquecedor superior, no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor inferior. E uma alteração muito grande do yin e do yang e do sangue. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar a linha de raciocínio? Sim ou não? Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Porque a diabetes, ela começa no triplo aquecedor médio com uma deficiência do yin. Depois ela sobe para o triplo aquecedor superior, comprometendo o yang. E aí quando nós temos o comprometimento do yin e do yang, consome quem? Consome a essência. E a cronicidade dela é o comprometimento de quem? Do sangue. Faz sentido isso para vocês? Incrível, né? Agora clareou a mente para nós facilitarmos a escolha dos pontos para tratar esses pacientes. Não só esse paciente, mas todo paciente que você avaliar agora, que tem diabetes, você vai saber chegar nessa linha terapêutica. Show? E aí nós podemos, então, né, pensar no tratamento. Se o paciente tem comprometimento do triplo aquecedor médio, que é onde começa, nós podemos usar pontos como bexiga 21, que auxilia, que nutre o baço, que nutre o estômago. Tá? Nós podemos usar estômago 44 para tonificar o estômago. Tá? O estômago 44 retira calor. Tá? Nós podemos usar VC11, que também melhora a região, né? Melhora os pontos locais ali do estômago e do baço. Tá? Nós podemos usar VC12 também, estômago 36, para melhorar o baço e o estômago. E temos um ponto coringa, que é o baço 6. O baço 6, ele é a união dos 3 rins da perna: fígado, baço e rim. Então, ponto coringa para melhorar também o triplo aquecedor médio. Ele dilui a energia, melhora a estagnação de energia. Tá? E aí o paciente começa, né, no estágio evolutivo da patologia, comprometer o triplo aquecedor superior. Então nós podemos usar o bexiga 13. Pontos sudorsais são muito utilizados nesses casos, né, para nutrir o pulmão. Tá? Bexiga 15 para nutrir o coração. P9 para melhorar a captação da energia yang, melhorar ali a nutrição, a captação da energia yang pelos alvéolos. Tá? Ponto C8 retira calor. Tá? Ponto C8 retira calor.
Então são pontos que auxiliam no tratamento da diabetes no triplo aquecedor superior. E no triplo aquecedor inferior, nós precisamos tonificar os rins. Bexiga 23, né? É um ponto que nutre os rins. F3, R6 e o próprio baço 6 também pode entrar aqui para nutrir o fígado, o rim e o baço. Nutrir o fígado, o rim e o baço. Tá? Então, se o paciente tem agitação, olha, paciente agitado, nesse caso aqui do nosso paciente, ele fala que ele é agitado. Então, para diminuir a agitação e retirar o calor, ponto bexiga 15 auxilia, porque nutre, equilibra o coração, tá? Lá na China eles falam até em fazer sangria no bexiga 15, tá? O ponto coringa, que é o baço 6, que pega também o rim, o fígado e o baço, né? É um ponto coringa. E se nós tivermos a deficiência de energia Yin e Yang, né, com a cronicidade maior, comprometendo inclusive o sangue, nós podemos usar VC6, VC4 e R10 para melhorar a energia Yin, a energia Yang e a essência. Tá? Melhorar, inclusive, a essência. Se o paciente tiver palpitação, né? O coração acelerar, o CS6 pode ajudar nas palpitações. Então, vamos lá. CS6, palpitações. Se o paciente tiver palpitações associado com a diabetes, nós podemos usar ele. Se o paciente tiver insônia, nós podemos usar o C7. Tá? Podemos usar o C7 se o paciente tiver insônia. Se ele tiver alterações de pele, nós podemos usar baço 10 e VB31. Alterações de pele, tá? Plurido na pele, nós podemos utilizar. Visão turva, né? A diabetes causa alteração visual. Visão turva. Nós podemos usar quais pontos? Bexiga 30, vesícula biliar 37, IU e IAL, que é um ponto extra, e vesícula biliar 20, para melhorar a visão turva nos pacientes com diabetes. Tá? Pés e mãos dormentes, né? O paciente diabético geralmente ele gera polineuropatia. Então, pés e mãos dormentes leve a alteração na sensibilidade dos pés e das mãos. Nós podemos usar quais pontos? Pontos extras. Baixe, né? Que são pontos que pega nas regiões interdigitais. Então, na mão, na região interdigital, nós vamos colocar agulhas a 45 graus e, inclusive, nós podemos fazer sangria nesses pontos. Tá? Se for, né, a polineuropatia, que já pega um comprometimento muito maior de braços, não só da mão e do pé, mas de braços, de pernas, o TA23 pode auxiliar e o vesícula biliar 1 pode ajudar bastante também, tá? Então, olha só a quantidade da linha terapêutica que nós podemos usar nesses pacientes, tá? E aí, né, nós temos alguns pontos importantes que nós podemos utilizar também, né, para tratar de uma maneira geral. Algumas pesquisas no Japão mostraram que pontos como IG11 mais o ponto baço 10 auxiliem muito no aumento da secreção da insulina. Melhora a secreção da insulina no próprio paciente. Tá? Então, olha só o quanto isso é importante. Mas aqui, o que eu quero deixar ainda com muita propriedade para vocês sempre estar atentos é a alimentação e atividade
física desses pacientes. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai fazer toda a diferença no tratamento de vocês. Tá? A acupuntura vai auxiliar, mas a atividade física e melhorar a alimentação vai ser pontos primordiais para o bom resultado com o paciente. Tá? Nós podemos também utilizar alguns pontos aqui no triplo aquecedor superior, como IG4 e P10. Também auxiliam no tratamento do triplo aquecedor superior. Tá? No triplo aquecedor médio, o baço 18 com o baço 20 também são pontos muito utilizados. Tá? Então olha só que agora nós temos diversos pontos que nós podemos utilizar para tratar o nosso paciente. Mas aqui nós precisamos entender que eu comecei essa aula falando que o comprometimento desse paciente, o comprometimento da diabetes, vem por conta de uma alteração das 5 emoções que chegam no coração, gerando um calor. Então, nada mais significativo do que, além de trabalhar o físico, né? As alterações que esse paciente já apresenta, neuropatia, visão turva, o que ele apresenta de alteração na diabetes, tratar também o energético, que foi tudo que nós falamos aqui, segundo o diagnóstico da língua, segundo a fisiologia energética. Mas a grande virada de chave, a grande cereja do bolo é trabalhar as emoções. E aqui entra o que eu chamo, né, de cereja do bolo mesmo. Nós pegamos uma linha terapêutica, né? Se há uma patologia que acomete o triplo aquecedor médio, que acomete a energia yin, que acomete a energia yang, que altera a essência, nós podemos sim trabalhar BP4 com CS6, juntamente com P7R6, porque nós trabalhamos a energia yin, a energia yang, a captação de energia dos líquidos orgânicos e a essência. Então, essa dupla de vasos maravilhosos aqui vão auxiliar muito. E aí nós complementamos o tratamento com o quê? Com os pontos que o paciente apresenta. Se ele é um paciente insulino dependente, IG11 com baço 10 vai melhorar essas questões. Tá? Se tem neuropatia, TA23, VB1, BAIX, sangria nesses pontos, se tem visão turva, vesícula biliar 20, 37, UIAL, se tem alterações de pele, baço 10, vesícula biliar 31, se tem insônia, ponto C7, se tem palpitações, CS6, podemos fazer o tratamento onde está mais acometido, triplo aquecedor médio, superior e inferior. Se nós quisermos fazer um tratamento, nós podemos fazer sim. O triplo aquecedor médio é a causa que desequilibra o triplo aquecedor superior, que gera no inferior. Então, geralmente, nós podemos trabalhar o inferior aqui, ó, no curto prazo, o superior no médio prazo e o triplo aquecedor médio no longo prazo. Por quê? Porque ele é a causa. Nós vamos fazer o caminho inverso. Faz sentido isso para vocês? Tá? E aí, então, né, nós estamos trabalhando todas as questões. E aí, né, para fechar com chave de ouro, nós podemos, no médio e longo prazo, buscar o tratamento da dessensibilização das emoções. Limpando as emoções do nosso paciente, fazendo com que essas emoções não gerem mais alterações no coração e não gerem mais calor, que consome os líquidos orgânicos. Faz sentido isso para vocês? Gerar um autoconhecimento para esse paciente, para que ele possa definitivamente controlar as suas emoções. Faz sentido isso para vocês? Tá? Ó,
Para quem quer foto do quadro, eu vou tirar a foto do quadro e vou postar lá no canal do acupunturista no Telegram. Então, quem quiser, assim que acabar a live, eu tiro a foto do quadro e posto lá no canal do acupunturista no Telegram. O link do canal do acupunturista no Telegram está no link da bio. Se você tiver qualquer dúvida, me mande um direct que eu te mando também, tá? É o link para você entrar lá. Tô curioso, por favor me responda. Gravidez, é risco que o bebê tenha diabetes também? Olha, acho que eu não entendi a pergunta. Se a diabetes é risco para gravidez, sim. E se o bebê, se é genético, algo do tipo, tem algumas alterações sim que pode comprometer, né? Se a sua família tem diabetes, é um ponto de alarme que você deve estar atentos a esses fatores. Certo? Então, olha só. E aí, então, você faz o tratamento completo do paciente, trabalhando todos esses fatores, inclusive as questões emocionais, que aí sim você vai ter o melhor resultado com a acupuntura. E tudo isso, né, eu quero te ensinar muito mais, explicar de uma forma muito mais ampla dentro da jornada Acupunturista Fora da Curva, que já começa na semana que vem, dias 23, 25 e 26 de janeiro, às 8 horas da noite, né? São aulas fechadas, então faça a sua inscrição, o link está lá na minha bio. Faça a sua inscrição no Jornada Acupunturista Fora da Curva, é gratuito, é online, então você pode assistir de onde você quiser, basta estar comprometido e assistir as aulas ao vivo conosco, porque eu vou passar um passo a passo para vocês de todo esse processo, que aí vocês vão entender e compreender como vocês podem ter resultados desde a primeira sessão com seus pacientes, fazendo um diagnóstico com precisão, assim como nós fizemos nesse caso aqui da diabetes. Professor, se além de tudo isso ainda for hipertenso, aí, olha, a hipertensão está muito relacionada à diabetes, porque a diabetes é uma patologia que vem pelas alterações das emoções que afeta o coração e gera calor. O calor aumenta a pressão. O calor aumenta a pressão arterial. Então, o diabetes está muito ligado. Então, esses pontos, bexiga 15, que é o eixo dorsal do coração, auxilia, tá? E aí você tem que trabalhar a hipertensão conjunta com esses fatores, né? Ponto como VG25, tá? VG25 também melhora a pressão arterial, tá? Então, é um tratamento complexo, são patologias crônicas, mas que você tem que avaliar paciente por paciente para saber também a que nível essa hipertensão está comprometendo o paciente para tratar o passo a passo. Por isso, a avaliação é tão primordial em todo esse processo. Faz sentido isso para vocês? Facilitou? Clareou, gerou uma luzinha lá na mente de vocês, abrindo a mente de vocês para tratar os seus próximos pacientes que vierem com diabetes? Ponto muito dolorido, né? Mas é um dos principais pontos para regular a pressão. Faz sentido? Incrível, né? Olha, pessoal, então essa semana estou fazendo o Café com Acupuntura todos os dias, tá? Amanhã teremos mais um caso clínico, então aguardo vocês amanhã, tá? Para nós já irmos aquecendo e entender mais o que eu vou explicar detalhadamente dentro do Jornada Acupunturista Fora da Curva. Tá? Então, aguardo vocês, façam suas inscrições, é gratuito e vamos juntos, tá? Convide todos os seus colegas, participe aqui do Café com Acupuntura essa semana. Essa e a outra semana estaremos todos os dias ao vivo, tá? E aí, assim, podemos definitivamente entregar o melhor conteúdo para vocês. Karen, muito complexo, né? Exatamente. Por isso que vai ficar salvo. Vocês podem ir lá assistir novamente, tá? Tem vários fatores aqui que vocês podem usar e auxiliar vocês em outros casos também, tá? Então, um grande abraço para vocês. Tá? Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Se você tiver um caso clínico que queira que eu discuta aqui também, me mande lá no direct, tá? Eu pego esses casos clínicos para fazer aqui o Café com Acupuntura, me mande lá a foto da língua e o caso clínico que nós vamos fazendo, beleza? Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Nos vemos amanhã às 8 horas da manhã novamente com mais um caso clínico. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!